Olá a todas, olá a todos. Hoje nós teremos a segunda aula do curso de Teoria Geral do Processo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tenho a honra de dividir aqui os trabalhos com a minha orientanda de mestrado, a doutora Natália Vargas, que participará da aula nesse sistema dialogal que é tão bom, de conversas e opiniões, perguntas e reperguntas. Então, hoje nós vamos analisar um tema muito interessante e aqui nós já passaremos a apresentar o sumário daquilo que será a nossa exposição. Muito obrigado, Natália, por participar hoje aqui comigo. Bom, eu que agradeço, professor. Fico muito feliz em poder participar dessa aula. Bom, nesse primeiro slide, nós temos aqui o sumário da aula de hoje, que é sobre métodos consensuais de resolução de conflitos. A primeira parte da aula nós falaremos sobre sociedade e direito, conflitos e meios para sua solução, da autotutela à jurisdição, acesso à justiça, acesso à ordem jurídica justa, classificação dos meios de solução de conflitos, solução de conflitos e tutela processual adequada, panorama dos meios de solução de conflitos hoje no ordenamento brasileiro e os conflitos adequados à solução pela justiça conciliativa, métodos consensuais e encerramos falando dos conflitos adequados à solução pela arbitragem. Promete ser uma aula muito interessante, então, onde nós vamos tratar de temas muito modernos e muito atuais para a teoria geral do processo. Hoje se enxerga, como já foi exposto na primeira aula, a jurisdição como algo muito mais amplo, que não diz respeito apenas aos órgãos jurisdicionais, apenas à atividade jurisdicional de decidir e impor imperativamente as decisões na fase executiva ou no processo de execução. Hoje a jurisdição é vista de uma maneira mais ampla, de modo a também abarcar aqueles métodos consensuais de solução dos conflitos. E aí entra justamente, não é? E aqui é sempre importante lembrar para os alunos sempre consultar livros que se tornaram clássicos, não é, Natália? A Teoria Geral do Processo, que escrito pela professora Ada Pellegrini Grinover, pelo professor Antônio Carlos Araújo Sintra e pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Então, o primeiro ponto, né, que nós temos que tratar é como os conflitos se apresentam perante a sociedade e como que o direito será aplicado ao caso concreto. E nesse ponto tem uma frase muito interessante deste livro, vou pedir até a Natália que leia, que é muito interessante, não é, Natália? Sim, bom, a tarefa da ordem jurídica é justamente a de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização é o critério do justo e do equitativo, de acordo com a convicção prevalente em determinado momento e lugar. Por isso, pelo aspecto sociológico, o direito é geralmente apresentado como uma das formas, sem dúvida a mais importante e eficaz dos tempos modernos, do chamado controle social. Bom, dessa frase aqui, nós conseguimos extrair várias coisas, não é? Primeiro, a frase começa com ordem jurídica. Então, ordem jurídica é todo aquele conjunto, aquele arcabouço de regras, normas, hierarquicamente dispostas para justamente lidar com os diferentes aspectos das relações sociais e, evidentemente, sempre com vista a harmonizar essas relações. Então, nós temos que pensar, em primeiro lugar, que temos uma Constituição Federal, temos também tratados internacionais também ratificados pelo Brasil, leis complementares, leis ordinárias, leis estaduais, constituições federais, e hoje resoluções, normas esparsas, por tudo que é lugar, não é mesmo, Natália? E é importante dizer que essas relações sociais, quando se pensa, né, nessas relações sociais, hoje nós verificamos que elas são intersubjetivas,
que elas acontecem ordinariamente no processo quando duas partes estão litigando, quando duas partes estão discutindo a respeito da titularidade de um determinado bem, mas também, e aqui tem esse ponto abaixo aqui nessa exposição, que nós temos também relações sociais plurissubjetivas, que aí nós temos um feixe de indivíduos que se relacionam de uma maneira tão complexa que, às vezes, nós vamos ver mais para frente, nós temos que lidar com ações que são denominadas, de uma maneira geral, ações coletivas, que tratam procuram disciplinar essas relações plurissubjetivas, quando, por exemplo, há uma propaganda enganosa, quando há um dano ao meio ambiente. Então, tudo isso o direito também passou a tratar. Então, eu diria que nesta frase aqui, desse clássico livro, eu diria relações sociais intersubjetivas e plurissubjetivas. Então, como eu dizia, hoje em dia existem conflitos intersubjetivos e plurissubjetivos, porque vivemos numa sociedade de massa. Então, as relações sociais se modificaram. Não é aquela relação social, aqueles conflitos interpessoais ou intersubjetivos, como nós verificávamos no direito romano, entre Tício e Caio. Hoje as relações são intensas, massificadas, e muitas vezes deve haver um tratamento adequado desses conflitos via processo coletivo. Então, são conflitos plurissubjetivos e que, portanto, a lei disciplina. Então, nessa frase aqui, nós temos que fazer essa leitura exatamente das relações sociais intersubjetivas e plurissubjetivas, dadas as relações de massa que nós temos. Mas nunca, nem sempre, como eu disse, foi assim. E aí vale a pena a gente verificar como foi esse processo da autotutela à jurisdição, que verificaremos no quadro seguinte. Então, nessa primeira fase, que eu diria, a fase primitiva, é justamente a da autotutela, onde uma das partes impunha a sua razão pela força. E nessa fase, nós temos, evidentemente, a ausência de um terceiro distinto das partes para dizer qual das partes tem razão. Na verdade, o que acontecia era a imposição da decisão por uma das partes à outra. Simplesmente aquilo que nós chamaríamos de submissão. A outra parte se submetia à força de quem tinha mais poder, mais força física, não é? E aí, nesse sistema, simplesmente aquele que impõe ao adversário a solução satisfaz-se pela força. Isso nós vamos verificar alguns resquícios da autotutela ainda hoje no sistema atual. Eu daria 2 exemplos. No direito penal, a legítima defesa, que é uma solução para o conflito, não é? E imposta pela força, mas que, em determinadas hipóteses, isso é perfeitamente legitimado. A outra hipótese também se dá no campo do direito civil, da posse, quando há a proteção possessória legítima, amparada pelo direito, naquelas situações em que a proteção possessória é amparada pelo direito, e aí há o chamado de esforço imediato, onde há essa imposição da própria razão pela força. Mas, evidentemente, que a autotutela tornou-se plenamente residual. E aí existe uma fase subsequente, que é justamente da autocomposição. E aí a autocomposição até fala da submissão, mas não é essa submissão que eu acabei de falar da autotutela. Na autotutela, a imposição pela força. Na submissão, quando estamos diante da autocomposição, há simplesmente uma renúncia oferecida à pretensão. A parte simplesmente renuncia à pretensão. Mas vamos ver aqui também esse interessante trecho do Teoria Geral do Processo.
Natália, por favor, se puder ler para nós todos aqui. Claro, professor. Bom, é sobre autocomposição. O professor Dinamarco, a professora Ada e a professora Araújo Sintra, eles mencionam que são 3 formas de autocomposição, as quais, de certa maneira, sobrevivem até hoje com referência aos direitos disponíveis. A primeira seria a desistência, que é a renúncia à pretensão, a submissão, renúncia oferecida à pretensão, ou a transação, que são concessões recíprocas. Todas essas soluções têm em comum a circunstância de serem parciais, no sentido de que dependem da vontade e da atividade de uma ou de ambas as partes envolvidas. Então, vamos destrinchar um pouco isso, né? É interessante falar um pouquinho sobre isso. Os métodos autocompositivos estão em voga, por que estão em voga? Porque nós estamos falando de transação, de concessões recíprocas. Então, no que diz respeito ao item C aqui, a transação, isso tem sido muito valorizado pelo direito, de as partes tentarem chegar por si só à solução das controvérsias, por meio, evidentemente, de transações recíprocas, onde cada uma das partes abre mão de parcela da sua pretensão para se chegar justamente ao fim do litígio. Então, quando se fala de autocomposição hoje, ela está muito ligada a essa ideia de transação. Mas, quando se fala em autocomposição a partir de uma visão das 3 formas de autocomposição que sobrevivem até hoje, com relação, evidentemente, aos direitos disponíveis, onde há disponibilidade sobre esses direitos, nós temos a desistência, e aqui a desistência essa expressão está atrelada à renúncia à pretensão, e aí pretensão, evidentemente, ligada ao direito material, e não confundir com desistência do processo, ou, como diz o CPC, de desistência da ação. Primeiro, não se desiste da ação, nós vamos ver que a ação é um poder ou um direito pelo qual se exige uma tutela jurisdicional. Na verdade, se desiste do processo, mas é um fenômeno endoprocessual. Neste ponto aqui, nós estamos falando de desistência ligada à ideia de renúncia da pretensão, onde se abre mão daquele direito. Essa é uma forma autocompositiva. A outra forma, eu já mencionei, que é justamente a submissão, onde nós temos uma renúncia à pretensão. A parte renuncia, ela tem um direito, fala, olha, eu não quero exercer esse meu direito, abre-se mão do direito, evidentemente, por se abrir mão dessa pretensão, é claro que nós teremos aqui um fim do litígio. E, finalmente, a transação, que eu já falei. E daí essa ideia que, nessas 3 formas, tudo isso depende da vontade ou de uma das partes ou de ambas as partes que estão a litigar. E aí é preciso também fazer uma remissão aqui à evolução histórica desse caminho que passa da autotutela à jurisdição, quando há um terceiro decidindo a controvérsia. E aí é sempre importante, não é? E aí vale a pena a gente sempre lembrar dos estudos de direito romano, seja da parte do processo romano, seja da parte até do direito material romano. Aqui nós estamos falando um pouco do processo civil romano, onde tem livros escritos, muitos livros que eu poderia recomendar. Aqui, já fazendo essa recomendação, citaria um livro do professor Luiz Carlos Azevedo, saudoso professor, e do professor José Rogério Cruz e Tucci, que fala do direito romano, lineamentos do processo civil romano. Mas existem inúmeras monografias sobre o tema, do próprio professor Luiz Carlos Azevedo, muitos trabalhos, estudos, por exemplo, a citação no processo romano, a história da citação, não é só no processo romano. Lembraria também o estudo dele sobre apelação, lembraria também os estudos de Moacir Lobo da Costa, aos estudos de Alfredo Buzaide. Foram estudiosos, professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que se dedicaram muito ao estudo da história do processo. E aí, quando se fala nesse caminho, né, nesse caminho, longo caminho,
temporal da autotutela à jurisdição, nós temos que pensar nas origens do direito romano, e principalmente na primeira fase do processo civil romano, que era denominada Ordem dos Juízos Privados, ou Ordo Iudiciorum Privatorum, que começa desde as origens do direito romano, diria até a fundação de Roma, evidentemente que lá prevalecia a autotutela, até o século II, quando nós vamos ver algo semelhante ao que viria a ser a formação de um Estado, de um centro de poder, não é? Dentro daqueles limites do Império Romano, da República Romana, e aí há efetivamente uma organização do Estado a fim de que se outorgasse poderes a um terceiro para que decidisse as controvérsias. Mas essa primeira fase da ordem dos juízos privados é dividida em duas fases bem delineadas, denominado das ações da lei, ou legis actionis, onde o processo era extremamente solene e formal, embora oral, mas não havia distinção entre direito material e processo, e aqueles que litigavam deveriam pronunciar as palavras certas, como se nós tivéssemos ações típicas aqui, três ações de conhecimento, duas executivas, uma delas até ligada aos militares, não é, da época, que evidentemente tinham uma grande importância aí, e essa fase era um processo solene, oral, tinha que pronunciar as palavras certas para se ter aí uma decisão, e aí essa decisão seria por um árbitro escolhido pelas partes. As partes escolhiam quem deveria decidir esse litígio. E uma particularidade muito interessante, que o árbitro escolhido poderia se recusar a decidir a pretensão. Então, hoje é vedado o chamado non liquet, ou seja, o juiz simplesmente se recusar a decidir uma determinada controvérsia. Lá essa decisão era feita por um árbitro escolhido pelas partes, que poderia se recusar, e aí havia o chamado non liquet, aí tinha que escolher outro árbitro, mas dentro dessa primeira fase, dentro da ordem dos juízos privados. Depois nós tivemos a fase subsequente, que é a fase do período formulário. Por que formulário? Porque eram escritas fórmulas, não é? O pretor escrevia uma pequena fórmula, que era uma pequena ementa do conflito, que era levado a um árbitro para decidir a controvérsia. Árbitro esse, diga-se de passagem, escolhido também pelas partes. Então, começa um pouco o processo escrito, né? Se inicia esse processo escrito. Então, nessa primeira fase do Ordo Iudiciorum Privatorum, nós temos o período das ações da lei, das legis actionis, o período formularium, ou formulário, que é onde se verifica essa redação das chamadas fórmulas. E aqui, citando novamente Dinamarca, Grimover e Sintram, se faz referência a essa fase, na qual os cidadãos em conflito compareciam perante o pretor, comprometendo-se a aceitar o que viesse a ser decidido. Veja, eles vão lá e fazem um acordo, uma transação. Parece muito aquilo que a gente vê hoje nas arbitragens modernas, mas era uma arbitragem obrigatória. As partes convencionavam de se submeter àquilo que fosse decidido. Então, havia um compromisso inicial, que era antes do juízo apo iudicem, e depois in iure. Em seguida, escolhiam um árbitro de sua confiança. Depois, no passar do tempo, havia até um livro de árbitros, e aí tinha os árbitros especialistas em determinadas controvérsias, e a partir daí, não é, esse árbitro recebia do pretor o encargo de decidir a causa.
Então, o processo civil romano desenvolvia-se em 2 estágios, perante o magistrado, o pretor, desculpe, eu me atrapalhei aqui, em iure, a fase inicial, e depois perante o direito, ou iudex, que é apo iudice, né? Então, é a fase inicial em iure, que é essa fase de escolher o árbitro, se submeter à controvérsia. E apo iudice, aí já com a decisão. Interessante aqui também lembrar que havia essa possibilidade da decisão do chamado non-liquid, que é o árbitro se recusando a decidir a controvérsia. Não é? E, finalmente, aí depois, evidentemente, de um longo período, nós estamos falando de séculos aí, se inicia a fase subsequente, que é a fase da extraordinária cognício, que nós vamos ver ainda nesse prosseguimento da autotutela. Então, que é a fase que se estabeleceu no período da cognição extraordinária ou extraordinária cognício, que se inicia no século III depois de Cristo, e há uma evolução sensível aqui do sistema que era uma justiça privada para uma justiça pública, com aquela observação que eu fiz. Nós não temos aqui um Estado, na concepção do Estado moderno da Revolução Francesa. Não, nós temos aqui simplesmente uma formação de um poder, e nesse poder havia aquilo que embrionariamente poderíamos chamar de Estado, e já fortalecido, e nesse caso aqui nós não temos mais essa fase in iure apo iudice. Simplesmente a controvérsia era submetida a um determinado julgador e, evidentemente, essa decisão era imposta. Então, não havia uma submissão voluntária das partes ali. E ali se nota uma finalidade pacificadora do Estado, porque, como dito no início da exposição, a jurisdição entra como uma forma legítima de controle estatal, de controle da sociedade, controle legítimo social. E aqui a gente vai ver justamente esse dado aqui embrionário do Estado, onde o iudex impõe a sua decisão. E aqui lembrando aqui também a finalidade, a atividade mediante a qual os juízes estatais examinam as pretensões e resolve os conflitos, e isso se dá o nome de jurisdição. Pela jurisdição, os juízes agem em substituição às partes, que não podem fazer justiça com as próprias mãos, porque é vedada a autodefesa, a autotutela, exceção aquelas situações em que eu expus. A elas, que não podem agir, resta a possibilidade de fazer agir provocando o exercício da função jurisdicional. Os órgãos jurisdicionais estão inertes, uma vez provocados, haverá certamente a resposta. E aí, hoje se tem claramente essa divisão entre jurisdição estatal e jurisdição arbitral. A jurisdição estatal, onde tem o Estado juiz que decide as controvérsias, e aí toda aquela estrutura do poder judiciário, e a jurisdição arbitral, quando as partes, em uma situação em que há disponibilidade sobre os direitos, escolhem quem decidirá a controvérsia, que pode ser um árbitro único, ou pode ser, normalmente, um colegiado formado por 3 árbitros. Mas aqui, falando dessa evolução da autotutela à jurisdição, a gente não encontra assim algo super linear, né? Aqui foi uma breve exposição histórica, brevíssima, do direito romano, não é? E lembrando, as coisas não funcionam bem assim, não funcionaram bem assim, com essa divisão super clara, não é? Nós estamos falando de séculos atrás, então ainda nós tínhamos muitos resquícios da autotutela. E depois, com a queda do Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros, nós vamos ver, então, aí a autotutela correndo solta, não é? Até que começa a tentar haver uma
organização ali, por meio de organizações muito primitivas de resolução das controvérsias, volta o processo oral, depois começa a haver influência do direito canônico, onde se exigia na civilização ocidental, sempre lembrando isso, não é? Com uma verificação muito grande a respeito dos fatos, essa preocupação do direito probatório no direito canônico, essa preocupação com a confirmação das decisões, as duplas conformes, e isso tudo também vem influenciar toda a formação daquilo que viria a se tornar o direito processual. E com a formação do Estado moderno mais para frente, mas é claro que aqui nós estamos falando também do Brasil, é importante sempre lembrar da fortíssima influência do direito português. Então, no próprio direito português, houve uma formação do Estado português no século XII, e com uma compilação das leis esparsas. Então, há um livro que tem na faculdade, o livro das leis e posturas, que é uma compilação dessas leis esparsas. Depois, essas leis esparsas foram organizadas e passaram a integrar as ordenações, as conhecidas ordenações, as primeiras ordenações afonsinas. Em seguida, vieram as ordenações manuelinas, não é? Nesse interregno tem código sebastiânico também, que é importante fazer referência. E quando o Brasil é descoberto, nós temos aqui as ordenações manuelinas, código sebastiânico, depois as ordenações afonsinas, que foram aplicadas por longos anos no Brasil, até que houve a independência do Brasil e começaram a ter leis aí esparsas, não é? O regulamento 737, depois os códigos estaduais, depois o código de 1939, aqui falando do Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal de 1940, que ainda vigora. No processo civil nós temos hoje 3 códigos, né? Um de 39, outro de 73, e o recente de 2015, que tive a honra aí de participar da elaboração numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Então, essa evolução legislativa é imensa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a gente olhar, por exemplo, as ordenações, todas elas, ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, nós vamos ver em várias passagens a vedação da autotutela. As pessoas ainda agiam pela força, não é? Pensem que a divulgação, como é que as coisas funcionavam, o poder não era tão assim descentralizado, então muitas controvérsias eram resolvidas literalmente pela força. Então essa evolução do poder jurisdicional se deu ao longo dos séculos, e essa visão moderníssima de jurisdição para abarcar os métodos também autocompositivos, em especial, aqui eu diria o método autocompositivo relacionado com a transação, foi uma grande evolução histórica que perdurou por muitos e muitos séculos e que com avanços e retrocessos. E é isso que nós temos que ter em mente ao estudarmos a história do processo, seja ele penal ou civil ou mesmo trabalhista. Mas vamos continuar aqui, então, com a nossa exposição. E aí entra um tema interessante, que é a chamada classificação dos métodos de resolução de conflitos. E aí eu vou pedir até para a Natália dar uma lida aqui, né, naquilo que está aqui nessa tela, e falar um pouquinho também do que ela pensa a respeito. Claro. Bom, aqui a gente traz a diferenciação entre os métodos heterocompositivos e os autocompositivos. Os métodos heterocompositivos são aqueles em que um terceiro decide o conflito. Um terceiro imparcial, ele recebe essa atribuição, ele é geralmente uma pessoa neutra, imparcial, estranha ao Poder Judiciário, e ele pode, de certa forma, decidir o conflito, como é o caso da arbitragem. E nas hipóteses de autocomposição,
a ideia é que, por intermédio de um terceiro facilitador, as próprias partes elas irão trabalhar o conflito e elas podem ou não chegar a um acordo, que é o caso justamente da mediação e da conciliação. Muito bom. Então, aqui nós temos aqui bem a diferenciação, lembrando que na arbitragem há jurisdição, isso foi objeto de grandes, intensas discussões doutrinárias para saber se tinha ou não jurisdição na arbitragem. Então, ao analisar o conceito de jurisdição por suas variadas facetas, não é? Se chegou à doutrina, hoje diria uníssona, entende que há jurisdição na arbitragem, porque os árbitros decidem, e ao decidirem, decidem imperativamente aquela controvérsia. Portanto, aqui nós temos uma solução definitiva aqui do conflito via arbitragem. E aqui, justamente, é essa ideia de se procurar solucionar o conflito por um terceiro escolhido pelas partes, que é esse dado específico da arbitragem. Mas é importante lembrar, né, Natália, que na arbitragem não tem um império, não é? Não tem aquela imposição da decisão, como acontece no juízo estatal. O juiz estatal decide e os órgãos jurisdicionais têm a capacidade de impor imperativamente as decisões, pela força. Pela força, evidentemente, uma força legítima, justificada pela lei, onde o Estado exerce atos de substituição, de subrogação. E aí substitui a atividade do particular que não quis pagar uma determinada obrigação, que o Estado vai lá, ele autoriza a apreensão desses bens, avaliação, alienação em leilão, em asta pública. Então, há o chamado império. Na arbitragem, não. Na arbitragem, há simplesmente aquela possibilidade de decidir imperativamente. Então, muitos brincam e dizem, olha, aqui na arbitragem é uma jurisdição incompleta, ou capenga, não é? Na verdade, ela não é toda, porque não há essa imposição pela força da decisão. Essa imposição se faz, se for necessária, se não houver o cumprimento voluntário daquilo que foi decidido e imposto na sentença arbitral, aí far-se-á necessária a execução da sentença arbitral. Então, é importante sempre lembrar disso e sempre aquela ideia da autocomposição pela ajuda de um terceiro facilitador que procurará auxiliar as partes a chegarem a uma solução dos conflitos. Mas vamos lá, então, continuando aqui, e aí entramos na solução dos conflitos e a tutela processual adequada. Então, temos os métodos alternativos e também é preciso levar em consideração esses métodos alternativos e se verificar qual será o método adequado de solução das controvérsias. Vocês estão lembrados que eu falei no início da exposição da eficiência, não é? Chegar à solução do método mais adequado. E aí vale a pena lembrar o último livro da professora Ada Pellegrini Grinover, Ensaios sobre a Processualidade, onde ela traça essa nova visão de solução dos conflitos, colocando também a mediação e a conciliação no centro daquilo que é considerado jurisdição. Então, Professor, vamos lá, aqui Natália, lê essa frase aqui, que essa frase é bem emblemática, né? Sim, sobre aqui o novo conceito de jurisdição, se conforme nosso pensamento, a jurisdição compreende a justiça estatal, a justiça arbitral, a justiça consensual, é evidente que fica superado o conceito clássico de jurisdição. Jurisdição, na atualidade, não é mais poder, mas apenas função, atividade e garantia. E, sobretudo, seu principal indicador é o de garantia do acesso à justiça, estatal ou não, e seu objetivo o de pacificar com justiça. Muito interessante. Veja que ela tira da jurisdição o poder. Né? Ela acha que a jurisdição não é
não pode ser definida como poder. Na visão clássica constante do próprio livro que ela escreveu, com Dinamarco e Araújo Sintra, a jurisdição era poder, função e atividade. Como poder, a jurisdição representa o poder que os órgãos jurisdicionais têm de decidir, impor imperativamente as decisões. Como função, a jurisdição, nessa visão clássica, representa o encargo que os órgãos jurisdicionais têm de aplicar a lei ao caso concreto. E, finalmente, a jurisdição como atividade é justamente esse conjunto de atos realizados pelos órgãos jurisdicionais ou por aqueles órgãos investidos do poder jurisdicional ou ainda aqueles órgãos que estão autorizados pelo poder jurisdicional a solucionar os conflitos. E é justamente nessa visão aqui da professora Ada Pellegrini Grinover que nós temos essa ideia nova de ligar a jurisdição como função, como atividade, e agora é também uma garantia do cidadão de ter os métodos adequados para a solução das controvérsias. E aqui a ideia é justamente propiciar o máximo de acesso à justiça e chegando ao ponto principal, que é a pacificação social com justiça. Com justiça porque se levou em consideração aqueles ditames do ordenamento jurídico, naquela visão, evidentemente, representada pelos anseios atuais de toda a nação. Então, vamos continuar aqui esse outro trecho dessa obra para falar justamente dos métodos adequados ou da tutela adequada. Professora, antes de ler esse trecho, eu só queria comentar um pouco essa crítica que existe à denominação dos chamados métodos alternativos de solução de conflitos e que hoje se considera que a terminologia mais adequada seria, de fato, métodos adequados, justamente porque os métodos alternativos, eles partem da premissa de que o Poder Judiciário seria o caminho mais correto, central, e que os outros métodos seriam alternativos ao Judiciário. E hoje, justamente com base nessa nova visão de jurisdição, tem essa ideia de métodos adequados, de que todos a depender do tipo de conflito, vai existir um método mais adequado ou não para aquela pacificação. Então, fugindo um pouco. Muito bem lembrado, né, Natália? Agora a gente vê que não tem essa hierarquia de método alternativo. Olha, tem o judiciário, mas tem os métodos alternativos ao judiciário. Muito bem lembrado. E agora a gente pensa em métodos adequados, né? No fundo, é se solucionar o conflito da melhor forma. E isso abre um extraordinário leque de trabalho para os advogados hoje, para os profissionais, não só para os advogados, mas para toda a comunidade jurídica, de estudar esses métodos adequados de solução das controvérsias. E aqui, hoje, não se fala só de conciliação e mediação, mas fala-se de negociação, e há estudos profundos a respeito dos métodos de resolução das controvérsias, até utilizando psicologia, psiquiatria, outras áreas do conhecimento humano importantíssimas para se chegar à solução adequada. Por exemplo, num conflito de família, num conflito societário. Então, tudo isso, esse novo profissional tem que se preparar para esses novos desafios de, no fundo, estudar exatamente a natureza do conflito, a essência do conflito, o que está por trás desse conflito. E aí entra vários temas, aqui lembraria até desses temas no direito de família, chamada constelação familiar, né, para cada um saber qual é a sua importância, qual o seu papel na família. Muito interessante. Mas vamos ver bem lembrado, Natália, vamos ver esse segundo trecho também para falar da tutela adequada. Bom, a percepção de uma tutela adequada
a cada tipo de conflito, modificou a maneira de ver a arbitragem, a mediação e a conciliação, que de meios sucedâneos, equivalentes ou meramente alternativos à jurisdição estatal, ascenderam à estatura de instrumentos mais adequados de solução de certos tipos de conflito. E tanto é assim que a leitura atual do princípio constitucional de acesso à justiça, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, é o artigo 5º, inciso 35, é hoje compreensiva da justiça arbitral e da justiça conciliativa, incluídas no amplo quadro da política judiciária e consideradas como espécies de exercício jurisdicional. Entendemos, portanto, que tanto a arbitragem como a justiça consensual integram o conceito de jurisdição. Vejam que interessante isso, né? Uma nova visão e que vem a ser valorizadíssima pela lei. Aqui eu citaria aqui o parágrafo 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, onde se coloca a conciliação, os métodos consensuais de solução das controvérsias como sendo um dos objetivos do Estado. E aí entra o papel da justiça conciliativa, tão valorizada hoje em dia, e que isso passa por digamos assim, por um aculturamento necessário, indispensável, da própria população, e eu diria da própria comunidade jurídica. Hoje, eu senti nos últimos anos, né, depois de tanta atividade docente, que começou a mudar, né, uma visão mais moderna do processo, uma visão de uma justiça conciliativa, de se procurar a pacificação social com justiça. Mas vamos ler esse outro trecho também, muito interessante, a respeito justamente da justiça conciliativa. No outro quadro, né, professor? Que é a chamada conflitos adequados à solução pela justiça conciliativa, que é aqui, eu vou... Pode falar, Natália, por Que a favor. chamada justiça conciliativa corresponde aos métodos consensuais de solução de conflitos aplicados à justiça, negociação, mediação, conciliação e outros institutos que facilitam o consenso entre as partes, como avaliação neutra de terceiro ou antecipação da prova fora das situações de urgência. Lembrando, eu pulei aqui, eu peço desculpas, vamos voltar aqui para verificar o panorama dos meios de solução dos conflitos existentes no ordenamento jurídico, né? E aí é preciso lembrar dos marcos regulatórios dos métodos consensuais, uma recente evolução ocorrida no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, vale a pena lembrar a resolução número 124 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu e continua regendo a política nacional dos meios adequados de solução dos conflitos. Então, no próprio CNJ há uma organização para isso. E dispositivos do CPC, eu falei aqui o artigo 3º, parágrafo 3º, vale a pena ler aqui um artigo que eu gosto muito, um dispositivo legal muito interessante, que diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vejam que interessante aqui, uma verdadeira diretiva para abarcar todo mundo. Todo mundo não pode ficar eternizando indevidamente conflitos. Tem que saber que os recursos são escassos, que o judiciário custa, não é? Então, até nos processos em curso, os juízes também têm que estimular a conciliação. E a gente sabe, na experiência, que as decisões impostas, as mais das vezes, desagradam a todos. Ninguém fica feliz, nem autor e nem réu, na imensa maioria das situações. Então, a solução consensualizada sempre é melhor. Finalmente, eu preciso lembrar aqui a lei de mediação, a lei 13.140 de 2015. Inclusive, tem uma ex-orientada, já orientada, né? Ex-orientanda minha, orientada, que fez pós-doutorado na faculdade, a Trícia Navarro, que é juíza no Espírito Santo, que agora está trabalhando lá no Conselho Nacional da Justiça. Ela coordenou um livro sobre
mediação, comentários a essa lei de mediação, que eu faço aqui referência a vocês, e que foi o último escrito da professora Ada Pellegrini Grinova. Interessante os primeiros dispositivos dessa lei comentados por ela, e logo em seguida ela faleceu. Ela era muito dedicada a tudo que se comprometia a fazer, e foi a primeira que entregou o trabalho, né, de todos aqueles que foram convidados a participar dessa obra. Eu prefaciei essa obra e aqui recomendo vivamente esse livro para consulta de quem se interessar sobre o tema mediação. Há necessidade também de mencionar a lei de arbitragem, não é? A lei 9.307 de 96, que sofreu uma profunda modificação recentemente, chamaram até de nova lei de arbitragem. Na verdade, foi uma lei que modificou muitos dispositivos da lei de arbitragem. Então, a lei tem 5 anos, né, por aí, mais ou menos, e vale a pena lembrar de sempre verificar a lei de arbitragem mais recente, com essas modificações advindas dessa grande reforma da lei de arbitragem. E, finalmente, é importante falar do sistema multiportas, não é? E aqui vale citar essa obra aqui. Natália, por favor. Claro. Bom, cada demanda deve ser submetida à técnica ou método mais adequado para a sua solução e devem ser adotados todos os esforços para que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito. É norma fundamental do processo civil a prioridade na utilização das técnicas para facilitar a resolução consensual dos conflitos. O artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do CPC. É dever do Estado promover, divulgando e fornecendo os meios necessários dos operadores jurídicos, estimular, esclarecendo à população a difusão e utilização dos meios adequados de resolução de disputas. É interessante essa passagem que mostra esse livro é do Lessa Neto, né? É um artigo que foi Um publicado na artigo Revista dos Tribunais, na na Revista de Revista dos Mediação. Tribunais, e que foi disponibilizado, está disponibilizado também no Moodle aí, e está publicado, e também aqui recomendamos esse artigo vivamente, não é? E aí voltamos para aquilo que eu havia falado dos conflitos adequados à solução da justiça conciliativa, para dizer justamente da necessidade aí, da importante releitura da justiça conciliativa, a partir do entendimento do que vem a ser acesso à justiça e aos meios adequados de solução das controvérsias. E nessa passagem do Lessa Neto, é interessante que ele fala da ideia de justamente educar as pessoas a respeito dos seus direitos. Então, aqueles que trabalham no atendimento da população, como acontece no Departamento Jurídico do 11 de agosto, como acontecem nas defensorias, muitas vezes é importante ter esse atendimento da população para explicar o que a pessoa tem direito, o que não tem direito, não é? Eu gosto sempre de lembrar essa frase do professor Kazuo Watanabe: às vezes a pessoa acha que tem um direito e não tem, e às vezes a pessoa acha que não tem o direito e tem, não é? Então, esse atendimento feito à população mais carente, que ganhou uma força tremenda nas últimas décadas no Brasil, é de fundamental importância, justamente para elucidar os direitos da população. E esse papel vem sendo cumprido de maneira extraordinária, não só pelas defensorias, mas também por departamentos jurídicos de várias outras entidades de ensino, voltadas justamente para o atendimento da população carente e que precisa conhecer seus direitos, e nessa vertente, isso também, em grande medida, a meu ver, a jurisdição também se manifesta quando se faz esse atendimento aqui, essa ideia de educação, de elucidação dos direitos para a população mais carente. Então, nessa ideia que
a partir dessas ideias que nós vamos ver os principais fundamentos da justiça conciliativa. Então, primeiro, a ideia geral, pacificação do conflito. Segundo, participação das partes. E terceiro, desafogar o acúmulo dos tribunais, que é um fundamento funcional considerado discutível pela doutrina. Você vai falar, puxa, nós vamos desafogar, né? Vamos fazer isso para desafogar os tribunais. É uma ideia de contenção, né? De falar assim, olha, vamos jogar tudo para conciliação. E então muita gente era contrária a essa ideia de se instituir no início do processo uma fase de mediação, porque diziam que os processos judiciais já demoravam tanto no Brasil, e uma ideia vinda até de Barbosa Moreira, que num conflito sempre tem uma parte que não quer solucionar o conflito, não é? Que quer eternizar o conflito. Então, muitos bradaram no sentido de que essa ideia de introduzir a mediação intraprocessual seria um atraso, porque somente atrasaria a prestação jurisdicional. E também tem esse fundamento funcional, que é extremamente criticado. Olha, vamos jogar tudo para conciliação, para tirar o máximo aqui do judiciário. Então tem que haver essa visão crítica e essa ideia de equilíbrio. Tem que ter um prazo rápido para se tentar ver se as partes conseguem se compor, porque se as partes não se compuserem, tem que ser provocado o juízo estatal para que finalmente haja a imposição da decisão via uma decisão adjudicada, que, não, como eu disse, não é o ideal, mas muitas vezes é inevitável. Eu diria que pacificar o conflito, que é o primeiro fundamento, engloba essa ideia também de educação, de saber, de dialogar principalmente com a população mais carente, para externar justamente quais são os direitos existentes e quais os direitos eventualmente não existentes. E aí é aquela ideia de que são adequados à solução pela justiça conciliativa os litígios transacionáveis, não é? Aqueles que comportam transação. Mas isso tem que ser lido com granos sales, não é? Ou seja, com cuidado, não é? Vejam, por exemplo, os litígios de família, né, Natália, onde tem a possibilidade de acordo. Às vezes eu tenho menores, mas pode dispor sobre pensão, sobre valor de pensão, como é que vai haver o pagamento, como é que será o regime de visita, se será a guarda compartilhada ou não será. E isso tudo, então, a gente pensa que não é transacionável, e é. E às vezes, mesmo no direito penal, não é? Aqueles acordos de não persecução penal, as delações premiadas que ocorreram recentemente, até com um certo exagero, na história do Brasil, isso tudo a gente tem que ter uma visão muito cuidadosa aqui a respeito do que são litígios transacionáveis, não é mesmo? Sim, professor, exatamente. Mas de todo modo, por exemplo, nesses casos de direito de família, que às vezes exige, por exemplo, intervenção do MP, mas eu acho que nesses casos, por exemplo, uma mediação poderia ser adequada, porque às vezes o relacionamento das partes está muito desgastado, e aí justamente essa ideia de reaproximar um diálogo, ainda que não vise propriamente um acordo, pelo menos as partes podem voltar a conversar e, enfim, facilitar depois o trâmite até de um processo posteriormente. Sem dúvida. E há estudos estatísticos aqui no estado de São Paulo, Natália, que mostram uma eficiência tremenda da mediação nesses conflitos familiares. Ela é muito eficaz aqui no estado de São Paulo e muito bem feita nos centros de conciliação, estimulados e também até, digamos assim, custeados pelo Estado, chamados Sejusques, aí, onde há o desenvolvimento desses núcleos de conciliação importantes, com um percentual de solução dos conflitos muito grande, muito importante, principalmente nos conflitos familiares. Mas aí eu acho que vale a gente analisar os métodos consensuais com essa premissa, Natália, que interessante, que eu acho que
a gente precisa melhorar muito essa justiça, digamos assim, consensual, em relação aos outros litígios, que não os conflitos de família. Aqui no Brasil, nós tivemos êxitos tremendos, aí, como eu disse, nesses métodos consensuais, nos conflitos familiares, mas nos outros ainda nós temos uma avenida para desenvolver esses métodos consensuais da solução de controvérsias. Então, aqui a Natália vai falar um pouco sobre negociação, conciliação e mediação. Bom, esses são os métodos mais comuns que se intitulam de métodos consensuais. A ideia a negociação, ela traz mais uma ideia de técnica negocial, em que as próprias partes elas chegam a uma solução. A doutrina até menciona a hipótese de uma negociação assistida, mas a ideia é que na negociação as próprias partes sentem e conversem sozinhas. Então, ele é considerado um método adequado quando as partes elas já possuem um bom relacionamento. Já a conciliação, ela presume a ideia de que tenha um terceiro facilitador, ele incentivará, facilitará e auxiliará as partes a se autocomporem. O grande objetivo de uma sessão de conciliação é de fato que as partes elas cheguem a um acordo, que aquele litígio ele seja pacificado por meio de um acordo nessa sessão de conciliação. Isso é muito comum, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, que inicialmente é feita uma sessão de conciliação em que se busca que as partes sentem e com a participação de um conciliador, que elas já cheguem a um acordo que vai ser homologado judicialmente e esse conflito vai ser encerrado. Já na mediação também tem a presença de um terceiro facilitador, mas ela trabalha nesse restabelecimento do diálogo, investigando o real interesse das partes. A grande diferença, a meu ver, da conciliação e da mediação é que, enquanto na conciliação de fato se busca propriamente um acordo, na mediação o principal objetivo é que as partes retomem as conversas. Elas, por exemplo, num caso de relacionamento de longa data, partes que têm, por exemplo, uma série de contratos ou um contrato de longa duração, talvez a mediação seja um método adequado para que, ainda que elas não cheguem propriamente a um acordo em relação a um determinado ponto de discussão, para que a relação ela continue se desenvolvendo normalmente. E aqui a gente traz uma nota de que a conciliação e a mediação, elas podem ser tanto judiciais como extrajudiciais. E mesmo as judiciais, elas podem ocorrer ou no início do processo, ou as partes elas podem, de comum acordo, suspender, por exemplo, o processo para que negociem as tratativas. É muito comum no curso do processo se pedir, requerer a suspensão para tentar o acordo, e isso é muito importante para se tentar pacificar o conflito, pôr fim ao conflito. Em muitos tribunais, eu diria quase todos os tribunais da federação, nós temos aí centros de conciliação, então o caso está em segundo grau de jurisdição, em segunda instância, e as partes são provocadas, são instadas a tentar uma solução consensual daquele conflito. Então, vejo que o Estado brasileiro está muito avançado nesse ponto de estimular a conciliação. Muita coisa tem que ser feita ainda, mas já se verificou um tremendo avanço nos últimos anos. E vale a pena aqui sempre lembrar que isso existe em vários tribunais, inclusive nos tribunais superiores. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, onde há essa possibilidade, onde há já um núcleo de conciliação presidido hoje pela ministra Fátima Nancy Andrighi. E aí, ainda nesses métodos de solução das controvérsias, e aqui saindo dos métodos consensuais, nós vamos passar a falar sobre métodos adequados à solução pela arbitragem. E aqui vale citar aqui o que disse Carmona, que é meu colega do departamento, que se dedicou muito ao longo de toda a sua vida ao estudo da arbitragem, e vale a pena aqui mencionar o que é a arbitragem no seu entendimento.
Bom, o professor Carmona, ele diz que a arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de sentença judicial. Para que possam recorrer a esse meio de solução de controvérsias, que tem natureza jurisdicional, os interessados devem ser capazes de contratar capacidade civil e o litígio deverá versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. Então, aqui a gente já vê como é que funciona a arbitragem, né? A arbitragem, direitos patrimoniais disponíveis, partes com capacidade de contratar. Normalmente funciona com uma cláusula, né? Tem uma cláusula inserida num contrato, uma cláusula compromissória, onde as partes se comprometem a submeter todo e qualquer eventual litígio decorrente daquele contrato à arbitragem. Às vezes já se nomeia a Câmara de Arbitragem, né? Aqui em São Paulo, muito conhecida a Câmara Brasil-Canadá, não é? A Câmara de Paris também funciona aqui no Brasil, em São Paulo, Câmara da Fiesp, tantas outras aqui, não é, Natália? E acho que vale a pena aqui mencionar um pouco como você tem visto a arbitragem aí, como é que tem funcionado, tem acontecido muito aqui no Brasil, não é? E particularmente em São Paulo. O que você poderia dizer para nós aí? Bom, professor, acho que a primeira observação é que a gente tem um pouco essa ideia de que a arbitragem é um instituto novo, mas como a gente já viu no começo da aula, e a arbitragem como, enfim, como método, ela já existe desde a Roma Antiga. Mas eu entendo que desde a promulgação da lei de arbitragem, em 96, que a arbitragem ela adquiriu os contornos que ela possui hoje. Porque antes da lei de 96, a arbitragem a cláusula compromissória, por exemplo, ela não era vinculante, então as partes elas não necessariamente precisariam se obrigar. Caso a parte contratasse uma cláusula compromissória e optasse por não seguir resolvendo o seu litígio pela arbitragem, aquilo se resolveria em perdas e danos. E a sentença arbitral, antes da lei em 96, ela tinha que ser submetida ao crivo do Poder Judiciário. Então, a partir de 96, isso foi um grande marco, mais especificamente depois, em 2005, quando veio a efetiva decisão sobre a legalidade da lei de arbitragem, a constitucionalidade, foi decidida a constitucionalidade da lei de arbitragem, mas a lei de arbitragem ela foi um grande marco nesse sentido, em que a cláusula compromissória ela passou a ser vinculante, e a sentença arbitral ela atingiu o mesmo patamar de uma sentença judicial normal, tanto que ela é um título executivo judicial. Ela tem essa questão que o senhor mencionou, enfim, o tribunal arbitral não tem um poder de império, mas a sentença em si, ela é um título tal qual uma sentença judicial. Vale a pena lembrar aqui um dado histórico do qual eu participei, né? Mas foi criada a lei de arbitragem e durante o julgamento do Supremo, um ministro do Supremo suscitou a inconstitucionalidade da lei, dizendo que violava o já citado aqui na exposição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, quando diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Foi suscitada a inconstitucionalidade da lei de arbitragem. Isso, se fosse reconhecida a inconstitucionalidade, acabaria a arbitragem no Brasil. O ministro Nelson Jobim, pediu vista, e eu me lembro de levar ao ministro Nelson Jobim, junto com Carmona, um memorial, Natália, para dizer justamente da constitucionalidade da lei de arbitragem. O ministro Nelson Jobim retirou de pauta, ficou um tempo aí fora de pauta. Hoje a gente pensando bem, isso ainda acontece no Supremo Tribunal Federal, às vezes precisa se retirar algum tema para que a corte amadureça melhor a respeito. E nesse caso houve um tempo, um interregno temporal relativamente grande, né? Não foi na sessão seguinte, foi muito depois, e lá houve um amadurecimento e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a lei de arbitragem, que foi um importante avanço no Brasil. Para que aqueles que nos ouvem tenham uma ideia, o Brasil é o segundo país da América, depois dos Estados Unidos, em número de arbitragens. Em arbitragens, a arbitragem tomou um campo, um salto
quantitativo imenso. Evidentemente que situações ruins acontecem na arbitragem, tal como ocorrem na jurisdição estatal. E, evidentemente, que esses, digamos, erros crassos que podem ocorrer na arbitragem sejam corrigidos. Há uma forma adequada, ação anulatória para corrigir, mas, sem dúvida nenhuma, foi extremamente positivo o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. E vale a pena aqui a gente lembrar sobre o que vem a ser a arbitrabilidade subjetiva e objetiva, não é, Natália? O que vem a ser? Qual a diferença entre uma e outra? A arbitrabilidade subjetiva ela diz respeito às partes que podem participar de um procedimento arbitral, e o grande requisito é que sejam partes capazes. A lei, como o senhor mencionou, ela foi alterada em 2015 para prever expressamente que a administração pública ela pode participar de procedimentos arbitrais. A meu ver, isso a princípio não seria necessário, porque seria uma parte capaz, mas isso era algo que gerava muita discussão doutrinária, a questão da participação da administração pública, e isso foi pacificado com a reforma da lei. Então, foi reconhecida que a administração pública ela tem capacidade para ser parte em um procedimento arbitral. E já a arbitrabilidade objetiva, ela diz respeito aos litígios que podem ser submetidos, quais são aquelas matérias que podem ser deliberadas dentro de um procedimento arbitral. E a lei, ela traz como requisitos os direitos patrimoniais e os direitos disponíveis. São esses 2 pontos. Esses 2 pontos sempre quando se estuda arbitragem, tem que se estudar esses 2 temas, arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Aliás, já tive aqui até orientandos no pós-graduação que defenderam temas correlatos sobre arbitrabilidade subjetiva, a extensão subjetiva da cláusula compromissória em relação a grupos econômicos. Isso é uma discussão muito grande. Citaria até aqui o trabalho de um ex-orientando meu, o Dr. Guilherme Recena Costa, que fez um belo de um trabalho, hoje é um advogado atuante em Nova York, e eu recomendo a leitura, embora feita antes dessa reforma da lei de arbitragem, é um trabalho muito interessante, e outros aqui que eu certamente não estou mencionando, que valeriam ser mencionados sobre esse ponto da extensão subjetiva da cláusula compromissória. E sobre arbitrabilidade objetiva, é saber exatamente esse estudo dos litígios, que eu já disse que é tão importante, tão valorizado hoje também na arbitragem, estudar o que está submetido à arbitragem, quais são os limites objetivos, o que foi convencionado pelas partes, o que deve ser solucionado pela via arbitral, e sempre lembrando esse caráter da disponibilidade. E vale a pena também mencionar as principais características ou características essenciais da arbitragem, que é a celeridade, em primeiro lugar, não tem recurso, como temos na jurisdição estatal, vários recursos, embora haja um controle fora, a posteriori, eventual pela ação anulatória, mas, sem dúvida nenhuma, uma característica importante é a celeridade, em que pese ter alguns casos, não é, Natália? A Natália até está dando uma risada aqui, realmente é isso que acontece. Tem arbitragens que demoram anos. Eu estou com uma arbitragem que está demorando mais de 5 anos, né? E o cliente não se conforma, mas, digamos, ordinariamente é rápido. Flexibilidade, então essa ideia de flexibilidade, muito interessante a maneira pela qual as provas são tratadas na arbitragem, a produção das provas, uma preocupação muito grande. São grandes litígios de valor expressivo e, portanto, que merecem aqui um cuidado muito delicado aí com a atividade de conhecimento, com se verificar a realidade dos fatos, e eu vejo aqui uma evolução muito grande, muito positiva na arbitragem e que certamente trará consequências para o processo jurisdicional estatal, ensinará o processo estatal a como melhor produzir as provas. E confidencialidade e sigilo, eu diria, essa dupla aqui, não é? Que é um aspecto importante na arbitragem, muito valorizado, confidencialidade e sigilo. Bem sendo que
nas arbitragens com a administração pública, há publicidade. E em alguns países há uma publicidade parcial, por exemplo, na Itália, no tribunal, na Corte de Arbitragem de Milão, vocês conseguem saber quem são as partes que estão litigando e quais são os árbitros. Eu acho que isso seria importante. E seria importante também, em alguma medida, valorizar também a divulgação do teor das decisões arbitrais. Quem estuda arbitragem está preocupado com isso, de divulgar o teor das decisões para se formar uma jurisprudência em matéria de arbitragem. Então, é raro, mas a gente já está vendo aí um esforço, não é, de divulgação de decisões mais importantes. Normalmente, a gente acaba sabendo da arbitragem quando vem anulatória, e anulatória, se não houver sigilo, aí há discussão. Ou nas arbitragens onde há o poder público. Mas, tradicionalmente, a arbitragem é utilizada por grandes empresas mais interessadas na preservação da sua imagem em razão do sigilo e atraídas, naturalmente, pela especialização, pela experiência dos árbitros. Mas hoje se vê um crescimento imenso da arbitragem, sendo ela utilizada por pessoas físicas e, como eu disse, pelos órgãos públicos aqui, sempre com a publicidade obrigatória. Não é? Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes aqui da nossa exposição, mas vale a pena aqui falar um pouco aqui sobre os julgados que discutiremos nas aulas de seminários, nas aulas em que haverá discussão, e aqui foram separados aqui com muito cuidado, julgados muito interessantes, não é, Natália? E vale a pena aqui fazer referência a eles. Por favor, Natália. Bom, professor, aqui a ideia dessa opção 1 seria trazer uma dinâmica para a sala. São 2 acórdãos de tribunais estaduais, um do Tribunal do Paraná e um do Tribunal do Rio, em que os alunos eles possam defender lados distintos. Esse primeiro julgado é um julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, é uma ação anulatória, em que o contrato que foi objeto de ação anulatória de sentença arbitral, ele tinha uma cláusula med arbi, que é uma cláusula que ela previa que, antes de os litígios serem remetidos à arbitragem, as partes necessariamente elas deveriam trocar notificações, tinha um estabelecimento de um procedimento prévio para que as partes tentassem resolver isso de forma consensual antes de irem à arbitragem. Essa é a cláusula med arbi. E, nesse caso, a arbitragem prosseguiu supostamente sem a observância da cláusula med arbi, e o Tribunal de Justiça do Paraná, ele anulou essa sentença arbitral. Esse caso ele não foi levado ao STJ, mas eu entendo que ele é um precedente muito interessante para se trabalhar se o acerto ou não dessa decisão do Tribunal do Paraná. Porque, de um lado, você tem a autonomia da vontade das partes, você tem a ideia de justiça consensual que abarca a mediação, então, essa cláusula deveria ser observada, mas, de outro lado, você tem o dever dos árbitros de tentarem conciliar, e será que isso não seria um formalismo muito exacerbado? Então, eu entendo que esse julgado ele é interessante porque ele permite que o grupo trabalhe esse conflito de enfim, princípios, se ele foi uma decisão acertada ou não. Esse segundo julgado é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele traz uma controvérsia relacionada a empresas em situação de crise. Existia uma cláusula compromissória em um contrato, as partes iniciaram uma ação indenizatória na Justiça Comum, e uma das partes arguiu uma preliminar de incompetência da jurisdição estatal por conta da existência da cláusula compromissória. Então, essa ação, a princípio, ela ia ser remetida à justiça arbitral, mas, ao longo do processo, houve a decretação de falência de uma das partes, e, portanto, a parte passou a arguir que o processo não poderia ser decidido na jurisdição arbitral. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o processo deveria seguir, que a arbitragem não seria mais obrigatória.
nesse caso. Esse caso, ele foi interposto um recurso especial e eu acredito que o STJ irá decidir essa questão. Mas, novamente, aqui eu vejo que nós temos um conflito de posições, porque de um lado você tem o acesso à justiça, a dificuldade da empresa em crise, o interesse eventualmente dos credores, e de outro lado, você tem a autonomia da vontade, a cláusula ela foi pactuada, você teve a reforma da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperações e Falência, que estabelece que a superveniência de uma falência ou de uma recuperação judicial, ela não impede a observância da cláusula compromissória. Então, eu entendo que esse julgado ele também traz esse conflito de posições. E há o outro aqui também, outros casos aqui também, não é? Então, aqui, os casos com as perguntas, né? Então, vamos lá. Isso. Aí, a segunda opção de dinâmica, né, a segunda parte, seriam comentários a decisões do STJ que tratam justamente sobre essa questão de resolução de conflitos. O primeiro RESP, que é o RESP 1.948.327, só um minutinho. Segundo o relatório desse julgado, o nome das partes ele foi suprimido por ser uma questão sigilosa, mas a OSA e a MBO, elas firmaram um termo de acordo, por meio do qual a OSA ela se comprometeu a compensar MBO e sua família, MBO seria uma pessoa física, por prejuízos decorrentes de um acordo de leniência, essa empresa estava envolvida na Lava Jato. E esse termo de acordo, ele tinha uma cláusula compromissória. Em março de 2020, a OSA, essa empresa, ela ajuizou uma ação cautelar contra a MBO e a sua família, questionando a validade desse termo de acordo entabulado, porque ela afirmou que ela foi coagida. Foi concedida uma tutela de urgência, mas houve um pedido de reconsideração apresentado pela família de MBO, alegando ilegitimidade das partes, porque duas das pessoas, dos familiares, eles eram menores. Então, a princípio, teria essa discussão sobre a questão da capacidade. Essa prejudicial, ela foi aceita, mas depois o Tribunal de Justiça Estadual, ele reformou essa decisão, porque ele entendeu que haveria dúvida quanto à anuência dos menores em relação à cláusula compromissória. Porque, enfim, esses menores, eles teriam recebido os valores decorrentes do termo de acordo e que, de certa forma, poderia haver algum tipo de flexibilização. O que aconteceu foi que, superveniente ao longo desse processo, o tribunal arbitral ele foi constituído, então foi determinada a remessa do processo para o tribunal arbitral para que, por conta do princípio competência-competência, fosse decidido quem seriam as partes e se essa cláusula ela seria considerada nula ou não e se ela abarcaria todas as pessoas envolvidas. Aqui a ideia é que o grupo ele opine se o STJ julgou corretamente ao julgar prejudicado o recurso especial em razão do início da arbitragem. Ou seja, se ele deveria ter apreciado a validade e a eficácia e existência dessa cláusula, por conta supostamente dessa questão de capacidade, ou se não, a decisão ela foi acertada e se, de fato, por conta do princípio competência, caberia ao tribunal arbitral analisar a validade dessa cláusula compromissória. Perfeito. E depois tem um outro caso também, no seminário número 2, que fala aí já da possibilidade de ter arbitragem em litígios relativos a consumo, né? Então, aí uma discussão muito grande, muito interessante, e está agora na crista da onda, né? Saber se pode ou não arbitragem nesses contratos de consumo e em que situações pode e em que situações não pode. Não é, Natália? Eu acho que esse julgado aqui é bem interessante, não é? Esse julgado ele é bem interessante, professor, porque pela regra geral do CDC, a princípio, não poderia, os consumidores não estariam obrigados a uma arbitragem por conta de um contrato de adesão. Mas nesse caso específico, os consumidores eles teriam anuído posteriormente com o termo de arbitragem e participado da arbitragem. Então, nesse caso específico, foi autorizada, foi considerada válida a arbitragem. Então, novamente tem essa discussão sobre se a decisão do STJ, na opinião do grupo, foi considerada acertada ou não, considerando as especificidades desse caso.
Muito bom. E outro caso também que também, digamos, tem alguma relação na ideia de litígios transacionáveis, não é? Autonomia da vontade, e a ideia é debater justamente esses temas aí, a autonomia da vontade e a possibilidade de transacionar a respeito de um determinado litígio, e saber se a decisão foi correta nesse RESP 1.623.475 do Paraná. É um caso também bem conhecido e emblemático. Nesse caso, a discussão proposta, ela diz respeito a uma ação de divórcio consensual, e depois essa ação ela foi decidida, houve o trânsito em julgado, e por como foi decidida a partilha de bens. E no momento posterior, mesmo depois do trânsito em julgado dessa decisão, as partes elas queriam revisitar os termos dessa proposta de partilha de bens. Então, existe essa discussão sobre a possibilidade, enfim, quanto à autonomia da vontade das partes, elas poderiam transacionar sobre algo que, em tese, já havia sido decidido e já estaria coberto sobre uma da coisa julgada. Interessante. E o último fala da valorização dos métodos de solução consensual de conflitos. O que aconteceu nesse caso aqui, relatado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho? Esse caso, ele discute a obrigatoriedade ou não da audiência de conciliação prévia. Nesse caso, uma das partes havia concordado com a realização da audiência de conciliação prévia e a outra parte não, mas nos termos do CPC a audiência deveria acontecer e uma das partes não participou e foi penalizada. Então, aqui a proposta é discutir essa decisão do STJ, ainda que levando em consideração os dispositivos do CPC, se essa ideia de conciliação, ainda que uma das partes não tenha concordado com a realização da audiência, se ela entraria na nossa ideia de métodos adequados de solução de conflitos, considerando que uma das partes expressamente indicou que não tinha interesse em participar da audiência de conciliação. Muito bem, temos aqui casos muito interessantes. Quero, por fim, agradecer mais uma vez a presença da doutora Natália Vargas e dizer que estou à disposição também, doutora Natália Vargas também, e foi uma satisfação passar esse momento aqui de debate a respeito da evolução dos métodos de resolução das controvérsias, porque passamos a falar da autotutela até a jurisdição. Natália, muito obrigado. Você está com a palavra aqui para as suas últimas considerações. Bom, só posso agradeço muito, professor Lucon, pela oportunidade. Agora a gente encontra os alunos na próxima semana para discutir esses casos. Muito bom. Muito obrigado a todos e um excelente dia, uma excelente semana. Tchau, tchau, obrigada.